Oi, meu nome é João Vitor da Silva Santos e eu vou apresentar o tema 2, que é o endereçamento na camada de enlace. O que é a camada de enlace, né? A camada de enlace é a segunda camada do modelo OSI. Ela é responsável por garantir a comunicação direta entre os dispositivos que estão no mesmo local, na mesma rede local. Essa camada que os dados são organizados em unidades chamadas de quadros, frames ou frames, né? E são enviados por meio físico de forma confiável. O que é o endereçamento na camada de enlace? Dentro dessa camada, o endereçamento é o mecanismo que permite identificar cada dispositivo de rede. Ele utiliza endereços físicos, que são diferentes dos endereços IP, esses lógicos e usados na camada de rede. O endereço físico também é chamado de endereço MAC, garante que os dados enviados cheguem exatamente no dispositivo correto, como se fosse um RG digital da máquina. Mas o que é o endereço MAC? O endereço MAC significa Medial Access Control. É o tipo de endereço usado na camada de enlace. Ele possui 48 bits ou 6 e costuma ser representado em hexadecimal, como nesse exemplo abaixo, onde os 3 primeiros bytes identificam o fabricante da placa de rede e os 3 últimos são os números únicos para cada dispositivo. Na estrutura de quadros, quando a camada de enlace envia dados, ela organiza tudo em uma estrutura chamada de quadros ou frames, como eu já havia dito. Esses quadros contêm alguns campos. O endereço de destino MAC, que vai receber os dados, o endereço de origem do MAC, que enviou, e um campo de verificação de erros, que garante a integridade das informações. Assim, cada quadro tem todas as informações necessárias para chegar no destino corretamente. Como esse endereçamento funciona? Quando o computador envia dados, ele coloca no quadro do MAC de origem e do MAC de destino. Mas se ele não souber qual é o MAC de destino, ele usa o protocolo ARP, Address Resolution Protocol. Esse protocolo serve para descobrir qual endereço físico corresponde ao endereço de IP dentro da rede local. Depois disso, os dispositivos como switches apresentam os endereços MACs conectados a cada uma das suas portas e conseguem encaminhar os quadros de forma rápida e direta, sem precisar transmitir por toda a rede. Aqui são alguns tipos de endereço MAC. Existem 3 tipos principais de endereçamento MAC: Unicast, Broadcast e Multicast. O Unicast é o de envio único, é o de envio direto de um dispositivo para outro, mais comum nas comunicações normais. O broadcast é quando os dados são enviados para todos os dispositivos da rede, usando o endereço segue o endereço. E o multicast é o envio de dados para o grupo específico de dispositivos, usada em transmissões de áudio ou vídeo, por exemplo. E aqui são umas pequenas diferenças entre o endereço MAC e o IP. O endereço MAC e o IP são completamente diferentes, mas o MAC é o endereço físico gravado na placa de rede e usado dentro do local da LAN. Ele não muda, a menos que seja alterado manualmente. E o IP é o endereço lógico, definido pelo software e pelo roteador. Ele muda conforme o dispositivo se conecta à rede, como Wi-Fi ou cabos de destino. Conclusão: para concluir, o endereçamento da camada de enlace é essencial para que os dispositivos possam se comunicar de forma eficiente dentro de uma rede local. Os endereços MAC garantem a identidade única de cada máquina e protocolo, como o ARP, junto com equipamento como switches, tornam a transmissão de dados mais rápida e confiável. Em suma, sem endereçamento de camada de enlace, não haveria comunicação organizada entre os dispositivos de redes. Aqui, essas foram as referências utilizadas no trabalho, incluindo os autores Coursey, Tanner Brown e Mans. Muito obrigado, senhor. Essa foi a minha apresentação.